E o anjo pediu para ele soltar, e ele disse: eu te solto se tu me abençoares. Abençoares na minha jornada. Jacó ainda não era casado. Ele ainda não tinha constituído família. Nesse episódio do anjo. E o anjo abençoou. Só que, se nós não atentarmos dioturnamente para a nossa vida, mesmo sendo abençoado, nós podemos sair do foco. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó chega na casa de Labão, se interessa por Raquel. Raquel mais nova do que Léia ou Lia. Tem Bíblia que diz Lia, tem Bíblia que fala Léia. Mas Jacó queria a Raquel. Trabalhou 7 anos. E Labão lhe passou para trás. Disse: ó, não é costume nosso na nossa terra, no nosso povo, que a filha mais nova case primeiro que a filha mais velha. Tu vai ter que casar com Léia. E Jacó disse: não, mas eu quero é Raquel, eu vou casar com ela, mas vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. E trabalhou e casou com Raquel. Ficou com 2 mulheres. Depois cada uma tem serva, e numa disputa entre as duas, para ver quem dava mais filho para Jacó, começaram aquela disputa. Porque naquele tempo, irmão, mulher que não tinha filhos não era bem visto na sociedade. Tinha a madre fechada. Tanto é que Ana, mãe de Samuel, orava ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Observe, irmãos, que filhos são heranças do Senhor, diz a palavra de Deus. Deus concede filhos para nós cuidarmos. Jacó se afasta dos preceitos de Deus na medida em que ele começa a viver no meio da idolatria. Labão, seu sogro, era muito idólatra. E talvez Jacó tivesse preocupado apenas em constituir famílias, não em conduzir a família à adoração ao Deus que ele tinha conhecido através dos seus pais, e por conseguinte ter um encontro. Ele esqueceu que Deus, o Deus que ele tinha se encontrado lá em Betel e que lhe fez prosperar, não misturava a sua glória, e ele passou a viver no meio de um ambiente idólatra. Nós precisamos entender que família, na acepção da palavra, é algo que vem de Deus. Ela é constituída de um homem, de uma mulher, e que depois dessa junção nascem os filhos. Tem famílias que não têm filhos por um motivo ou outro. Deus fez Adão,
viu que Adão estava só, fez o quê? Tirou-lhe uma costela e fez uma mulher. Aí diz: olha, vocês podem coabitar, frutificar e encher a terra. Dali originou a família. Mas o diabo, insatisfeito, porque ele não fica satisfeito com nada que é de Deus, viu? Ele começa a tentar atrapalhar a família, ao ponto de colocar um irmão contra o outro e matá-lo. Vem se desenvolvendo a humanidade, as famílias vão crescendo e o inimigo também vai pervertendo o entendimento do que é família. Hoje, se você abrir a boca e dizer que a família verdadeira é um homem, uma mulher e seus filhos, é capaz de ser preso, viu? Porque o modelo em que o diabo colocou é o diabo. Isso é doutrina maligna. Isso é pensamento maligno. E nós, como conhecedores da palavra, não podemos arredar uma vírgula daquilo que a palavra de Deus diz, nem que isso curte a nossa liberdade ou a nossa vida. Glória a Deus. E o diabo, ele perverte o entendimento da palavra de Deus e coloca na mente daqueles que não temem a Deus que família é apenas a junção de duas pessoas que se amam. Não importa o sexo. Eu quero dizer para os irmãos que nós, como pais e mães, que constituímos família, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Não pegue seus filhos e coloque nas escolas e deixe por conta de Deus dará, viu? Porque essa ideologia maligna está impregnada nas escolas. Eu um dia desse conversando com um irmão, e ele tem um menino de 5 anos. E aí ele foi chamado na escola, porque parece que a menina dele